Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um prazer estar novamente com vocês aqui, pessoal, em mais um encontro para a gente deixar mais algumas dicas importantes aí da nossa disciplina de Direito Constitucional. Pessoal, nesse nosso encontro aqui, quero tratar um pouquinho a respeito de um último direito que eu quero abordar com vocês aqui, dos direitos fundamentais, a última categoria aqui que eu estou propondo falar com vocês, que diz respeito aos direitos políticos. Quando eu falo em direitos políticos, eu estou falando aquele direito de votar e o direito de ser votado, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, ok? Então, quem que pode votar? Existem algumas condições a serem observadas para a pessoa votar, ou até mesmo para a pessoa concorrer a determinado mandato eletivo. Algumas pessoas são impedidas de votar. O estrangeiro pode votar? Então aqui a gente vai procurar fazer o quê? Trazer um panorama dos direitos políticos nesse nosso bloco aqui e pincelar os principais pontos aqui que você precisa se atentar. Claro que é imprescindível que você leia atentamente o texto constitucional para poder responder a prova de uma maneira o que mais tranquila também. Maravilha? Primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção dos senhores aqui. Direitos políticos expressamente consignados na nossa Constituição Federal. A doutrina vem, a maioria da doutrina, pelo menos vários doutrinadores aí, falam o seguinte, ó, são 3 os direitos políticos consignados expressamente em nossa Constituição. Quais são esses direitos aí? Nós temos o direito do sufrágio, Esse direito aqui, ele é materializado pela capacidade ativa e capacidade passiva. Capacidade de votar e capacidade de ser votado. Então, até colocar aqui, capacidade eleitoral ativa ou capacidade de votar. Quando eu falo em capacidade eleitoral ativa, tem que me vir à mente o quê? As condições de alistabilidade. O que eu preciso para me alistar como eleitor? Via de regra, ter idade mínima, residir na circunscrição ali que você está pedindo o seu título de eleitor, estar quite com justiça militar, né? Então, principalmente aqueles que têm mais de 18 anos, a partir dos 18 anos, e um ou outro requisito a mais exigido. Então, capacidade eleitoral ativa, condição de alistabilidade. E tem a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de ser votado, eu verifico as condições de elegibilidade, ok? Condições de alistabilidade, capacidade eleitoral ativa, capacidade de votar, e condições de elegibilidade, capacidade eleitoral passiva. Claro que, para ser votado, eu preciso estar com a minha capacidade eleitoral ativa em dia. Esse é o primeiro, então, direito político expresso na Constituição, direito do sufrágio. Outro direito eleitoral, né, direito político ativo consignado na Constituição, é o direito ao voto. Também temos o plebiscito e referendo. Pessoal, não confundam plebiscito com referendo. No plebiscito, a manifestação popular ela é o quê? Prévia. Ela antecede a prática de algum ato do legislativo, por exemplo. Já no referendo, a manifestação popular ela é o quê? Posterior. Ok? Então, adota-se um ato, edita-se um ato legislativo, por exemplo, e a população será chamada às urnas por intermédio do referendo para chancelar ou não aquele ato posterior. Joia? E por fim, um último direito político expresso que podemos verificar aqui diz respeito ao direito à iniciativa
popular. Iniciativa popular. Aqui, na iniciativa popular, eu vou chamar aqui os senhores aqui, a primeira leitura, né, óbvio, do artigo 14 da Constituição. Olha lá. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Antes de ir para o artigo 61, parágrafo 2º, quero que vocês deem uma olhada lá nas cláusulas pétreas. Parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 2. Voto direto, secreto, universal e periódico. Marca aí. A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Portanto, pode haver aí eventual sucessão ou substituição da obrigatoriedade por uma facultatividade. Hoje, eu tenho o dever de fazer o quê? Comparecer às urnas e eu tenho o dever de comparecer às urnas. Na obrigatoriedade, o dever é de comparecimento às urnas. Se eu não comparecer às urnas, eu justifico o motivo pelo qual eu não compareci. Estava numa viagem a serviço, estava viajando a passeio, ou estava acamado. Justifica. Tá? Se você não justificar, você vai sofrer aí a punição por intermédio da aplicação de uma multa. Mas você tem que justificar. Eu não sou obrigado a votar em alguém. Eu sou obrigado a comparecer às urnas, posso anular meu voto, tá? Mas não sou obrigado a votar, eu tenho que comparecer às urnas. Mas a obrigatoriedade não é cláusula pétrea. Beleza? Primeira observação. Segunda observação com relação aqui à iniciativa popular, está lá no parágrafo 2º do artigo 1º, parágrafo 2º do artigo 61 da nossa Constituição Federal. A iniciativa popular pode ser exercida pela reapresentação à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é a porta de entrada dos projetos de lei. Guardar essa expressãozinha aqui. De projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Poxa, quantos eleitores nós temos no país? X tem que ser 1% de X. Distribuído pelo menos por 5 estados, ou seja, 1% dividido em 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, pelo menos cada estado tem que subscrever aqui com 0,3% de cada um deles. Vocês vão encontrar também essa regra de iniciativa popular junto aí ao artigo 27 da nossa Constituição, quando fala dos estados-membros. Por que a iniciativa popular é importante? Para o povo exercer aí o seu direito também de legislar em sentido amplo. Na realidade, a gente vai iniciar o processo legislativo por intermédio do quê? Da apresentação de um projeto por iniciativa popular. Até porque, artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por intermédio de seus representantes. Via de regra, são os nossos representantes quem apresentam projetos de lei, mas nós podemos também apresentar projeto de lei. Hoje, com a assinatura digital, ficou muito mais fácil a apresentação de um projeto de lei. É por iniciativa popular. É que, infelizmente, ainda o povo brasileiro não tem essa cultura aí de ficar apresentando projeto de lei. Beleza? Seguindo, outro ponto importante aqui, condições de elegibilidade e condições de inelegibilidade. Em linhas gerais, nós vamos dizer o seguinte, que as condições de elegibilidade são requisitos positivos que devem ser preenchidos pela pessoa que almeja o quê? Se candidatar. Eu vou lá para o artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Então, são condições de elegibilidade na forma da lei. Aí, tem uma série de requisitos. Primeiro deles, a nacionalidade
brasileira. Veja, somente o brasileiro poderá o quê? Sair candidato a algum cargo ou a concorrer a algum mandato eletivo, cargo eletivo aqui. Então, o estrangeiro, ele pode votar ou pode ser votado? Não. Primeiramente, ele precisa o quê? Se naturalizar. Até porque, eu já falei isso daí quando eu estudei nacionalidade. Quem que é o cidadão? O cidadão é o nacional eleitor. Nacional eleitor. Não pode ser o estrangeiro. 2. O pleno exercício dos direitos políticos, tem que estar quite com a justiça eleitoral. O alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição. Então, se eu quero concorrer a um cargo de vereador, eu devo ter meu domicílio eleitoral onde? Na cidade que eu quero concorrer. Eu quero concorrer na cidade de Chiboquinha da Serra. Então, beleza, eu tenho que ter meu domicílio eleitoral lá em Chiboquinha da Serra para concorrer. Eu quero concorrer a um cargo eletivo de deputado estadual. Então, eu tenho que ter meu domicílio eleitoral em qualquer município dentro daquele estado que eu pretenda recorrer. Eu quero concorrer a deputado federal ou a presidente da República. Presidente da República, vamos ficar mais fácil aí. Eu tenho que ter meu domicílio eleitoral em qualquer município brasileiro. Ok? Então, tem que analisar muito bem isso daí. Filiação partidária, então há uma obrigatoriedade de eu estar filiado a algum partido político, lá no termos das leis, na lei dos partidos políticos. E aí que vem, idade mínima de. Normalmente nas provas, o examinador acaba cobrando bastante o quê? Essa questão da idade mínima. Então, eu tenho uma faixa que oscila de 18 a 35 anos. Então, a depender do cargo que eu for concorrer, eu tenho que estar em uma determinada faixa etária, de 18 a 35 anos. Vejam, letra A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Presidente, vice-presidente e senador. Presidente, vice-presidente da República e senador. Cargo do chefe do Executivo e substituto e senador da República. B, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. Governadores, 30 anos. Letra C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. Então tem que prestar bastante atenção aí, porque na hora da prova, o examinador pergunta a idade mínima. E aí, pessoal, tem que memorizar. E como é que você memoriza? Lendo e relendo constantemente. Professor, eu posso decorar? Eu, particularmente, não aconselho que o aluno decore. Por quê? Quando você decora em uma situação de estresse, você acaba o quê? Muitas vezes tendo um bloqueio, você acaba esquecendo. Agora, se você leu e releu várias vezes, você acaba fazendo o quê? Memorizando. Por que os professores normalmente sabem aqui os dispositivos legais e constitucionais de cor? Pelo fato de estar sempre lendo e relendo. E quando você está estudando, a dinâmica é a mesma. E aí já volto em algo que eu falei para vocês, só para abrir um parênteses. É imprescindível que você leia a Constituição Federal todos os dias, 10, 30 minutos, a depender aí da tua carga horária de estudo disponível diária. Ok? Mas não pode deixar de ler. E a leitura da legislação como um todo, ela é imprescindível. Sempre você vai ter que dar uma lida na legislação. Joia? Voltando. Condições de elegibilidade são aqueles requisitos o quê? Positivos que devem ser preenchidos para a pessoa concorrer a um mandato eletivo, a determinado mandato eletivo. Já as condições de inelegibilidade, por sua vez, são o quê? Requisitos negativos. Requisitos que não podem estar presentes quando a pessoa quiser concorrer a determinado cargo público. Ok? Então, requisitos negativos, condições de inelegibilidade não podem estar presentes. Com relação
as condições de inelegibilidade, existem o quê? Duas espécies. Nós temos, de um lado, a inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa. Bem, se a inelegibilidade for absoluta, qual que é a consequência lógica? A pessoa não pode concorrer a nenhum cargo eletivo. A inelegibilidade absoluta impede que a pessoa concorra a qualquer cargo eletivo. Por sua vez, a inelegibilidade relativa, ela impede que a pessoa concorra a um determinado cargo eletivo específico, mas possibilita que ela concorra a outros cargos. Beleza? Então tem que prestar bastante atenção. Se for uma inelegibilidade absoluta, esquece, não tem como concorrer a nenhum cargo eletivo. Se for relativa, o impedimento dar-se-á apenas em uma ou outra situação. E atenção, as inelegibilidades absolutas estão previstas única e exclusivamente onde? Na Constituição Federal. De outro vértice, as inelegibilidades relativas estarão previstas tanto na Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional. E vamos estudar aqui, vamos verificar aqui quais são as hipóteses de inelegibilidade absoluta e quais são as hipóteses de inelegibilidade relativa. As inelegibilidades absolutas, eu vou puxar para cá para a esquerda, pessoal. As inelegibilidades ou as hipóteses de inelegibilidade absoluta são basicamente duas. O analfabeto em hipótese alguma, poderá concorrer a cargo eletivo, seja que cargo for. Professor, e se a pessoa for semi-analfabeta? Aí não há impeditivo, porque a Constituição veda apenas e tão somente no que tange a pessoa analfabeta. Então, ser analfabeto, ostentar essa condição de analfabeto, é impeditivo de forma absoluta para concorrer a qualquer cargo eletivo. Nenhum cargo eletivo o analfabeto poderá concorrer. E votar? Já já eu vou falar com vocês aí quem que tem a obrigação de votar. A outra hipótese de inelegibilidade absoluta está relacionado com quem? Com os não alistáveis. Então, analfabeto e não alistáveis. Mas quem são os não alistáveis? Quem são os não alistáveis? Duas categorias. Nós temos os estrangeiros e os conscritos. Estrangeiro e os conscritos. Eu já falei para vocês, se a pessoa quiser votar ou ser votada, é imprescindível que antes de mais nada ela faça o quê? Tenha a nacionalidade brasileira, ok? Tenha a nacionalidade brasileira. Quem são aqui os conscritos? São aquelas pessoas que durante o serviço militar obrigatório não poderão votar. Peço que os senhores peguem aí a Constituição Federal, lá no artigo 14, parágrafo 2º, e depois o parágrafo 4º. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, puxa a flechinha. Esses são os inalistáveis. Hipótese de inelegibilidade absoluta. E depois, o parágrafo 4º, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Hipótese de inelegibilidade absoluta. Em hipótese alguma, poderão concorrer a cargos eletivos. Ok? Lembrar disso daqui. E as inelegibilidades relativas? Aqui eu vou apagar
pessoal, o texto aqui, porque senão vai ficar muito ruim da gente verificar. Inelegibilidade relativa. Inelegibilidade relativa. São 4 as hipóteses. Primeiro, por motivos funcionais. Por motivos funcionais. Pega aí o artigo 14, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, ou seja, chefes dos poderes executivos das 3 esferas da Federação, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, hipótese de sucessão ou substituição, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Poderão ser eleitos para um único período subsequente. Então, qual que é o tempo do mandato do chefe do executivo? 4 anos. Eles poderão ficar de uma forma ininterrupta por até 8 anos. Findos os 8 anos, não poderão concorrer ou não poderão se reeleger para o mesmo cargo. Eles precisam sair. Pode concorrer em eleições futuras? Sim, perfeitamente possível concorrer à eleição futura, desde que preenchidos os demais requisitos. Então, a primeira hipótese de inelegibilidade relativa é por critérios funcionais, impossibilidade de um terceiro mandato sucessivo por parte dos chefes dos poderes executivos, em todas as esferas. Também temos a inelegibilidade relativa por motivos de casamento, parentesco ou afinidade. No caso da inelegibilidade dita reflexa, está lá no parágrafo 7º do artigo 14 da nossa Constituição Federal. São inelegíveis, grifa aí, no território de jurisdição do titular. Tem que ver vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, presidente da República, governador. Então tem que ver qual que é o território de jurisdição do titular. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, grifa aí, até o 2º grau ou por adoção. Até o 2º grau ou por adoção. Do presidente da República, governador de estado, território, Distrito Federal, prefeito, chefe dos poderes executivos também, ou quem os houver sucedido ou substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Se o cônjuge já for detentor de mandato eletivo, não há que se falar nesse impedimento. E aí eu tenho também que chamar a atenção dos senhores e das senhoras, pegue aí o enunciado da súmula vinculante 18. Só pegar aqui direitinho, que acabei não deixando marcado. Enunciado da súmula vinculante 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato, grifa, não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da nossa Constituição. Próxima hipótese de inelegibilidade relativa. A inelegibilidade relativa no caso de militar. Militar. Parágrafo 8º do artigo 14 da nossa Constituição Federal. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Aí peço aí que os senhores leiam essas seguintes condições aqui. E vamos lá para o artigo 143, deixa eu só pegar direitinho aqui, 142, parágrafo 3º. 142 da Constituição, quando fala a respeito dos militares. Parágrafo 3º, inciso 5.
O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. O militar, enquanto serviço ativo, não pode estar em serviços políticos aqui. Deu um acidente aqui, pessoal, mas tranquilo. Não pode estar aqui, não pode estar alistado em serviços quando estiver no serviço ativo. E por fim, a última hipótese de inelegibilidade relativa são aqueles casos previstos em Lei Complementar 64 de 90, e a gente vai ter que lembrar também da ficha limpa. Parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cassação, a fim de proteger a probidade administrativa, moralidade, dentre outros aí. Mas lembrando que o rol de inelegibilidade relativa, ele não é um rol o quê? Taxativo. Por quê? Além daquelas hipóteses previstas constitucionalmente, existem outras em legislação infraconstitucional, como a gente teve a oportunidade de ver aqui a menção do parágrafo 9º do artigo 14 da nossa Constituição Federal. E para a gente já ir nas derradeiras observações aqui, uma alteração relativamente recente que ocorreu no artigo 12, no artigo 14, né, da nossa Constituição, que foram incluídos aqui esses dois parágrafos, principalmente aqui esse parágrafo 12. Ó. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares. Que consultas populares? Pode ser plebiscito, referendo, são hipóteses de consultas populares. Sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral, até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos, e o parágrafo 3º, que fala também das consultas populares ali, as manifestações populares, né, e contrárias as questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem o quê? Sem a utilização de propaganda gratuita do rádio e de televisão. Essas são as observações que eu gostaria de fazer no que tange aí aos direitos políticos. E por fim, aqui para finalizar mesmo, uma observação, chamar a atenção aqui, pessoal, para uma regra que foi inserida em 2021, lá no artigo 17, parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores. Vejam, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Aquelas pessoas eleitas pelo sistema proporcional. Então, sistema proporcional, puxa a flechinha aí, que se desligarem do partido político pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato. Então, aquelas pessoas que se elegeram pelo sistema proporcional e se desligarem, em princípio, do partido pelo qual foram eleitos, perderão o mandato. Aí tem algumas ressalvas. Salvo nos casos de anuência do partido, não, o partido anuiu que ele se desligasse, beleza. Ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. A lei pode estabelecer outras hipóteses aí de justa causa e tem na lei já. Não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. E também tem uma medida afirmativa, uma ação afirmativa aqui incluída em 2022. Estamos em 2024, mas é relativamente recente, são relativamente recentes essas alterações. Parágrafo 7º do artigo 17. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% a uma obrigatoriedade constitucionalmente previstas dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas e
de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Então, chamar atenção aqui para esses dispositivos. Primeiro, obrigatoriedade do voto. Tá? Existe a obrigatoriedade do alistamento e do voto para algumas categorias. Quem que é obrigado a votar no Brasil e se alistar? Tá? Então, existe uma obrigatoriedade do alistamento e do voto para os maiores de 18 e menores de 70 anos, desde que não sejam analfabetos. Então, a pessoa que tiver entre essa faixa etária de 18 e 70 anos e não for analfabeto, existe uma obrigatoriedade de alistamento e voto. De outro vértice, se a pessoa for analfabeta, tiver entre 16 e 18 anos ou mais de 70 anos, existe uma facultatividade do alistamento eleitoral e do voto. Beleza? Então, esse era o primeiro ponto. E segundo ponto, diz respeito à regra constante, lá no artigo 15, é vedada a cassação de direitos políticos. Em hipótese alguma, os direitos políticos poderão ser cassados, cuja perda ou suspensão. Quando eu falo em perda, é aquele impedimento definitivo. Suspensão é uma privação temporária. E aí vem 5 incisos aí que vocês precisam analisar bem, ficar bem atentos, que são hipóteses que constituem perda ou suspensão dos direitos políticos. Via de regra, as provas eles não ficam, qual que constitui perda, qual que constitui suspensão. Não, ele coloca na mesma assertiva ali a respeito de perda e suspensão e elenca essas situações ali. Beleza, pessoal? Bons estudos a todos.